paz do Senhor para os irmãos. Quanto tempo, né? Vejo vocês pregando. Glória a Deus. Semana nem que prega, mas vamos lá, né? Filipenses, Paulo escrevendo para os irmãos Filipos, no capítulo 4, são 4 capítulos dessa carta. Vamos ler no último. 4, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9, a partir do versículo 9. Glória a Deus. Todos estão querendo ver uma palavra ou não? Aí é fácil perguntar, né? Glória a Deus. Mas que deixamos o nosso desejo, o nosso coração, e assim como foi bom ouvir os louvores, também ouvir a palavra de Deus. Independente de quem vai trazer a palavra, se eu, se o pastor João, se não é de Deus, né? A palavra é de Deus. Diz o profeta Isaías que ela não voltará para si vazia, antes que venha e traga aquilo que foi o objetivo. Glória a Deus. Todos acharam? Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece digno elogio, isto é, tudo que é verdadeiro, digno de correto, puro, agradável, decente. Versículo 9. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim em tudo que minha palavra, como as que luz e ação de graça por Deus nosso Senhor. Uma versão aqui diferente, mas vocês vão entender. Pode sentar, irmão Jesus, deixa só eu e os porteiros em pé. Glória a Deus. É verdade que eu tinha falado para os irmãos devido à minha dificuldade, enfermidade, tinham ficado um pouco a parte, né, sobre a parte de pregação da palavra de Deus, que eu gosto de falar. Todo pregador tem que pregar citando versículos, falando de Paulo do dia, não é isso? E ficar só falando, aquele que está ouvindo até na internet, dizendo de onde está tirando tudo isso. Então nós temos que ter respaldos bíblicos de onde nós estamos tirando, para que não fique uma coisa assim muito alheio, né, à vontade. Mas glória a Deus que o pouco que for falado aqui nessa noite, com certeza os irmãos vão entender, que os irmãos lerem a palavra de Deus, vão ver que Paulo está se expressando dessa maneira para a igreja de Filipos. A igreja que ele muito elogiou por ter muito cuidado na vida de Paulo. Ele foi um servo do Senhor obediente, depois que ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, lá em Atos capítulo 9, ele teve uma vida completamente transformada, regenerada, pelo poder de Deus, a ponto de que ele começou a falar essa comunidade de Deus. Tinha muitos judeus com inveja, porque ele também era judeu e era fariseu. Então aqueles que queriam continuar na velha aliança perseguiam Paulo em todos os lugares que Paulo pregava. Onde ele descobria que Paulo estava pregando, se ele descobrisse que Paulo estava pregando lá em São João do Meriti, alguém ia ter lá enviado pelos fariseus para perturbar Paulo. Se Paulo estivesse pregando lá em Caxias, eles procuravam um jeito de chegar até lá e dizer o contrário. Paulo não escapou nem mesmo preso, pois ele mesmo preso, ele soube da igreja de Corinto que ele tinha gente lá, judeus, invejosos, que o trabalho de Deus estava crescendo na igreja de Corinto, que tinha todos os dons espirituais. E para completar, sabe o que eles fizeram? Foi alguns judeus para lá e quando dava glória a Deus, aleluia, falava língua estranha, um dizia: Jesus é anátema, Jesus não é verdadeiro, Jesus é maligno, é maldito. O pessoal dentro da igreja assim falou mesmo. Por quê? Com inveja, porque Deus estava operando uma nova fase na vida do ser humano, chamada Evangelho, por meio de Jesus Cristo. Então eles queriam continuar servindo a lei mosaica, mas pela lei ninguém se salva, vivia apenas bem. Se praticasse o bem, viviam bem. Não é isso, glória a Deus, professor da escola dominical. Se eles vivessem bem, eles viviam o tempo todo, mas se errasse, se praticasse qualquer coisa de errado, era dente por dente, olho por olho, mão por mão. Mas a graça era diferente: viva e faça. Era bem diferente da lei. A lei dizia: faça e viva. Era o contrário. Mas glória a Deus que o apóstolo Paulo, então, ele não ficou com timidez em relação àqueles que perseguiam a sua palavra. Pois mesmo Deus, na sua chamada, falou que agora tu vai sentir o peso de ser perseguidor da obra de Deus. Que coisa tremenda em nome de Deus. Mas glória a Deus que Paulo superou. Até mesmo na prisão, ele enviava suas cartas, e uma dessas cartas foi essa de Filipe, agradecendo aos irmãos, às irmãs, todos que trabalharam em prol da pregação da palavra de Deus por meio de Paulo. Mesmo preso,
mas ele mandava suas cartas para os seus amigos. Tito era um deles, Timóteo era outro dele, Onésimo, e muitos outros que a memória agora esquece agora, mas são muitos. Você lê essas cartas de Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, você vai ver quantas pessoas amavam a Paulo e cuidavam dele. Hoje eu descobri que tinha até advogado mesmo lá de Deus. Tinha até advogado. Eles olham pelo tal que era advogado, que muito me ajudou em minhas prisões, com certeza, né? Ele levava muitos ofícios do rei para Paulo, e quem sabe que Deus dizia: olha, você tem uma solução para o seu problema. Eles queriam que Paulo soltasse dinheiro para ele, para que eles fossem soltos. Mas como Paulo não tinha, então ele foi obrigado a ficar preso em Jerusalém, foi mandado lá para Roma, e ali ficou até o dia da sua morte. Mas nem só por isso ele deixou de falar das bondades de Deus. É exatamente o que ele está dizendo para a igreja de Filipenses, né? Aqui a irmã já citou um versículo que Paulo falou, no capítulo 4, versículo 4, né? Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, Senhor. Olha que quem está falando não estava no cinema, não estava no feriadão, curtindo a praia, né? Nem estava no shopping Grande Rio, mas era dentro da prisão, e ele agora encontra força para dizer: regozijai-vos sempre no Senhor, irmão. Mas já tem problema na igreja, regozijai-vos sempre no Senhor. Eu digo isso porque o capítulo está dizendo, o texto está dizendo que tinha irmãs que não estavam vivendo bem uma com a outra. Não sei se é no tapa, não sei se é falta de opinião, discussão, mas está no capítulo 4, logo no início aí. Voide e síndrome. Espero que vocês recebam e cheguem a um acordo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que vocês recebam essas duas irmãs, porque muitos me ajudaram. Agora estou passando por essa fase, mas é só uma fase. Creio que logo elas vão estar de bem e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Eu sou daquele tempo que eu li os Mensageiros da Paz na década de 80 e 90, que os irmãos saíam que estavam com os outros, eram disciplinados, saíram não dele lá, irmão de Deus. Não dele saíram lá do Mensageiro da Paz. Para quê? Para que os outros ficassem com medo do primeiro Paulo. Então ele é colocado o nome dele, no Mensageiro da Paz, que é o jornal oficial das Assembleias de Deus no Brasil. Então, mas hoje não pode mais, porque qualquer coisa é discriminação, você pode ser processado. Então Paulo aqui teve essa coragem de dizer o nome das duas irmãs, que ficou marcado até o dia de hoje. Toda vez que você lê a Bíblia em Filipenses capítulo 4, você vai ver o nome dessas duas irmãs que outrora serviram a Deus, e serviram a Paulo com suas ofertas, com seus dízimos para a contribuição da obra de Deus. E ele também mandava muitas vezes para os irmãos pobres lá em Jerusalém. Então ele começa a carta agradecendo, elogiando os irmãos da igreja de Filipe, dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. Ah, mas tem problema aqui na nossa igreja. Regozijai-vos sempre no Senhor. Tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, disso enchei. Porque quem sabe, alguém pode dizer: Paulo, aqui está tendo um problema muito sério na nossa igreja, Paulo. Como se só em Filipenses tivesse esse problema, né? Só em Filipe. Lá em Corinto tinha problema, em Roma tinha problema. Então, aonde tem pessoas, tem várias opiniões. É isso. Eu posso ter a minha opinião, o irmão Adilson tem a dele, Paulo tem a dele, a irmã Fera tem a sua opinião, mas contudo que nós chegamos a um acordo e ficamos bem, todos juntos, sabendo que vamos para o mesmo céu, aonde está o mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor. Glória a Deus. Então, Paulo vai dizer, então, tudo aquilo que é justo e bom, ele sempre diz que era tudo que é bom, então porque tinha coisa que não era boa, né? Tinha coisa que não era boa. Ele, tudo que é bom, disso é cheio. Então vamos analisar o que não era bom então. Eu falar mal do irmão, isso não é bom, não é? Eu odiar o irmão, querer ir no céu, isso não é bom, né? Tem pessoas que dizem: eu quero ver o irmão na glória, né? Outros já terminam o culto, e aí foi no culto lá, doido para saber a fofoca, não é isso? Como é que foi o culto? Eu não queria entrar não, mas Deus sabe, ele conta Deus no meio, né? Deus sabe, não queria entrar, nós não. Mas você viu aquele irmão de volta, nunca mais pregou, prega nada, né? Quem sabe, né? Mas Paulo vai dizer tudo que é bom. Então, assim, tudo que é bom, porque tinha coisa que não era boa e estava com o coração muito cheio. Quem sabe cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de raiva um dos outros, né? Não querendo a opinião do outro irmão. Quem sabe na festividade eles diziam: não, esse vestido está muito feio, hein? Parece grupo. Esse verde amarelo, parece com sol, né? Não, esse é muito azul, parece com céu, eu quero não. Então, quem sabe, tem muitas coisas que podem encher o coração da pessoa dentro da igreja, a ponto de ele não suportar a cara do outro irmão. E aí você vai ver que aqui em Filipe tinha pessoas assim de gente. Mas glória a Deus que Paulo, com a sabedoria de Deus, porque é bom quando tem alguém para exortar e tem alguém para receber exortação, né? E tem pessoas que às vezes não querem receber exortação. E é como disse a nossa irmã, o pastor Gesiel Paulo falou, que na igreja dele lá na ilha do governador tinha um problema com duas irmãs, eles chamaram no gabinete.
Paulo, irmã, você não quer ir para o céu? Quero. Você não quer ir para o céu? Quero. Então perdoe, irmão. Perdoar até perdoa, mas não vai esquecer. Mas se você não quer ir para o céu, sim, vou para o céu. A Bíblia diz que vai ter muitas ruas que ela fica numa rua e eu fico na outra. Meu Jesus da glória, né? Isso eu vejo há muito tempo já. E tem pessoas que assim não se rendem de jeito nenhum, está tendo exortação, aconselhamento de Deus, mas a dureza do coração é muito grande. Mas Paulo vai dizer: tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, isso enchei os vossos corações. E não só enchei. Aí no versículo 9, na parte B, na parte já vai dizer: e nisso provai e colocai-vos em prática. Na minha versão aqui está: colocai em prática. Porque não adianta a gente recebermos a palavra e não colocar em prática. Terminar o culto, a gente já vai esquecendo tudo aquilo que já ouvimos, né? E já vai repetindo tudo novamente. Então, para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? Paulo, a preocupação dele, ele termina concluindo dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós até aquele dia da glória de Deus, o nosso Senhor. Então, até quando nós queremos ser crentes? Até onde nós queremos guardar a palavra de Deus? Até onde nós queremos praticar a palavra de Deus? Ou queremos viver essa palavra que é santa, que é pura e verdadeira? Então, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que merece elogio, isso pensar em encher os vossos corações. Vamos lembrar então de José. Ele tinha tudo para ser uma pessoa muito aborrecida, né? Alguém chegasse para ele e disse: sai daqui, não quero saber de você nem desse Deus não, porque por causa dele, dessa fé dele, estou preso. Mas ele mesmo lá sendo preso, ele sabia que uma hora Deus ia trabalhar por ele e na sua causa. E mesmo que aqueles amigos que ele revelou o sonho para ele, esqueceu dele, mas Deus não esqueceu. É como disse o grupo cantor, né? O sonho de Deus não são nossos sonhos. E aí, depois de ele interpretar o sonho daquele amigo que estava ali preso, ele subiu o carro novamente, mas José continuou lá preso. Alguém esqueceu dele, mas Deus não esqueceu. Como não esquece de cada um de nós. Ele sabe da sua aprovação, da sua luta, que você é verdadeiro, que não gosta de se envolver com problema, mas muitas das vezes, mesmo sem querer, quanto menos espera, você está envolvido. Mas Deus, que é fiel, justo e poderoso, Ele vai tirar você do problema, assim como tirou de José, a ponto de se tornar governador do Egito. Glória a Deus. Outra pessoa que eu observo bem, que poderia ter toda a motivação, né, para ser bem duro de coração, é Daniel. Um homem que orava 3 vezes ao dia por todos. Quem sabe até por mim estava orando, se eu tivesse vivido naquela época, né? Orava por todo mundo, e contudo ele não achava nenhuma oportunidade de condenar a Daniel. Ele disse para o rei, para que colocasse um edito, para que durante alguns dias ninguém fizesse oração, petição, a não ser o rei. E o rei, talvez naquela ignorância dele, não nem sabia que por trás de tudo aquilo estava a tramonha contra um servo de Deus. E ali, quando ele menos esperou, a bomba explodiu, como diz o ditado aí fora, aí ele sabia que tinha sido atingido o seu grande amigo Daniel. Mas glória a Deus, que assim como Deus foi com Daniel, livrou, dando a vitória, Deus está pronto para dar a vitória a cada um de nós, que com certeza busca constantemente a vitória em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Naamã também, nós sabemos que ele tinha tudo também motivo, né? Mardoqueu e Amã, né? Aquelas tramanhas um contra o outro, mas Deus era com seu servo. E ali guardou, não só ele, não só a rainha, mas todo o povo de Deus, porque ele preferiu confiar no Senhor. Mas ele ouviu muitas coisas do seu adversário, as suas tramanhas contra ele, contra a rainha e contra o rei e contra o servo de Deus, que era judeu, que estava presente ali durante todo aquele império. Mas para a glória de Deus, quando o crente põe a sua confiança no Senhor, pois a Bíblia diz que quem confia no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O monte de Sião, que vai a Jerusalém, sabe muito bem a geografia bíblica, que ele é de pedra, não é isso? Se fosse de areia, qualquer vento desfazia, não é isso? Ou desfaz. Mas glória a Deus que ele é de pedra. Então, assim, aqueles que confiam no Senhor é como um monte de Sião que está lá, vê os terremotos, vê os vendavais, tempestade do deserto, mas ele permanece. Assim a confiança do crente em Jesus Cristo. E Paulo quer que essa fé, essa esperança em nossos corações seja arraigada cada dia mais, praticada no dia a dia. Se nós amamos os irmãos hoje, tem que amar semana que vem, mês que vem e até Jesus voltar.
Não podemos fazer como aqueles judeus, né, que era tão incrédulo do coração, que ele dizia: quantas vezes nós podemos perdoar nossos irmãos? 7 vezes, que era um costume entre eles. Mas ele não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 se for possível. Mas esse irmão também, que faz com que aquele irmão peça perdão 7 vezes no dia, ele também poderia melhorar também, fazer por onde também, né? Não precisa nem 6, nem 5, nem 4, nem 3 vezes. Porque o mesmo Deus que fala que devemos perdoar ao meu irmão, ou meu irmão tem que me perdoar 7 vezes, eu tenho que fazer também por onde eu não vou receber o irmão, para que ele não fique também coração quebrantado, triste, amargurado, porque eu não vigiei, não é isso? Então, o mesmo Deus que fala para perdoar, também pede para que nós tenhamos cuidado. Glória a Deus. Então, precisamos nos encher o nosso coração e parar de ouvir aquilo que não é bom. Foi nessa questão que, durante um campeonato no Nordeste, você vê bem isso aí, um jovenzinho que nem treinador não era, ele ganhou a vitória e todo mundo quer entender por que ele ganhou a vitória. Era subir na madeira, um pé de árvore bem alto, e chegar lá pegar o que está escrito lá, o papelzinho que está escrito, ganhava um diploma, ganhava um grande prêmio. E muitas pessoas tentavam subir ali, e os outros gritavam: você não vai conseguir, você não vai conseguir. E muita gente desistiu do meio do caminho. De repente apareceu um garoto no meio da multidão e subiu direto, foi subindo, chegou até no final, pegou o papelzinho, voltou, desceu, entregou na mão do responsável pelo evento e foi um grande prêmio. Depois saiu correndo para a casa dele. Os repórteres ficaram assim assustados: não, vamos lá saber o que aconteceu com ele, porque só ele que ganhou, tinha pessoas treinadas que não conseguiram. Não, tem alguma coisa errada. Quando a casa do garoto chegou lá, ele estava lá abraçado com os pais, com a família, chorando, dizendo: eu consegui a vitória, eu consegui. E aí perguntaram ao pai dele por que só ele que ganhou a vitória. Ele, primeiro, porque nós estamos necessitados, precisamos de uma bênção que está faltando no mercado. E segundo, porque ele é surdo. Aí entenderam o segredo do mistério, que ele conseguiu, que enquanto os outros subiam, diziam: você não vai conseguir, você é muito fraco para ele, você tem que treinar mais. Eles, outros diziam: ele era mudo, surdo, não escutava nada, subiu e conseguiu a vitória. Então queríamos ser mudo e surdo para o mundo, que não quer que nós chegamos ao nosso pódio da nossa vitória. Então nós corremos com algo, diz o apóstolo Paulo, como aquele que corre atrás de ganhar o seu prêmio lá no pódio. Assim, o nosso alvo é Cristo. E somente um dia, nós todos, não somos só. No pódio sobe um, e um às vezes ganha prata, ganha ouro, né? Outro bronze, e os outros não ganham nada. Mas na corrida para o céu, todos vão ganhar. Se permanecermos fiéis ao Senhor, não é isso? Se permanecermos fiéis, sinceros para com Deus, não dar ouvido ao adversário, que muitas das vezes está do nosso lado. Você não vai conseguir, você não vai conseguir, você é muito fraco. Você vem no culto, vem no outro, você vem na escola, vem na outra, você não consegue, você nunca mais orou e jejuou. Mas você sabe que o seu Deus, Ele é forte, Ele é poderoso. Ele não olha para a sua fraqueza, mas Ele te dá a vitória para você chegar junto com aqueles que ganham a vitória. Então, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que a nossa corrida é a mão do Senhor. Fica com essa palavra, porque foi muito rápido aí, né? Já não estava esquentando a palavra hoje, era semana missionária, mas glória a Deus por essa palavra. Era a palavra que fala ao meu coração. Então, que venhamos estar alicerçados nas palavras ou nos fundamentos dos apóstolos, que os apóstolos seguiram o mesmo fundamento de Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia fala que eles seguiam os fundamentos dos apóstolos e de Jesus, é porque tudo que Jesus ensinou, eles continuaram praticando. E se nós também queremos chegar lá no céu, temos que continuar praticando e alicerçar do alicerce dos apóstolos, dos apóstolos de Cristo e dos apóstolos e dos profetas, né? Pois todos foram enviados por Deus. Assim permanecemos firmes e constantes, sabendo que tem uma recompensa do Senhor. E aqueles que enchem o coração de muitas coisas, a gente fica para trás. Mas aqueles que enchem a mente, o dia começa orando, buscando o Senhor, louvor, oração. Se você entra na internet, é tanta coisa que vai te desanimar até você sair fora da porta da sua casa. E olha que sua casa é cercada dentro do quintal, e mesmo assim você fica preocupado. Eu desci ontem para comprar pão, assim, de repente eu vi que tinha um olho assim no portão. Quando eu olhei, eu falei: bom dia. Era até um susto quando eu falei bom dia. As pessoas já estão assustadas, que até dar um bom dia para você assusta, né? E só mesmo assim, um tantinho de um olho, né? Dois olhos, né? Na esquina lá. Então, porque as pessoas já estão todas assustadas, preocupadas. Mas aqueles que servem a Jesus, vivem a palavra de Deus,
Enche o seu coração de Deus, mesmo que a internet, né? A televisão está falando só violência, contenda, assalto, perigo. Você está olhando para o alto, você está na contramão de tudo aquilo, sabendo que o Deus você segue a Ele é contigo 24 horas. Fica com essa palavra, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.